Olá a todos, o meu nome é Helena. Meu nome é Ruben. Nós somos o Storycast, um podcast brasileiro de Once Upon a Time. Parte do Storybrooke Wishing Well, a página do Facebook. A gente vai começar fazendo uma breve apresentação, falando mais ou menos como a gente conheceu a série, mas para vocês entenderem quem a gente é, assim. Já que é o nosso primeiro podcast, então começar introduzindo. Nós somos fãs mineiros de Once Upon a Time. A gente já se conhece há uns bons quase 10 anos, assim. As pessoas que vão se juntar a gente, pelo menos uma parte delas, são pessoas que a gente conhece há bastante tempo também. Então a gente é tipo um grupo de amigos que se tornou fã de Once Upon a Time e resolveu criar esse podcast. Exatamente. Então a gente vai falar um pouco primeiro de como cada um de nós conheceu a série. Né? Eu vou começar porque eu conheci a série antes. Quando eu tava assistindo Merlin e aí a série acabou de um modo muito repentino, assim. Eu esperava mais uma temporada, pelo menos. E eu descobri, tipo, nas últimas cenas que tava acabando a série. Aí eu resolvi procurar uma série, eu digitei no Google, série de fantasia. Foi, tipo, a sinopse que eu mais gostei, assim. E aí eu comecei a assistir. No começo eu nem gostei tanto, assim, eu demorei, tipo, 2 meses pra, tipo, 10 episódios. Mas aí eu assisti Skin Deep e, tipo, eu amei e... Aí eu assisti tudo mais ou menos em, tipo, um fim de semana. Na época tinha quantos episódios? Até o 19 da segunda temporada. Meu Deus. eu... Quem me conhece sabe que eu sou muito enrolado para assistir série, eu sou difícil de começar. Até hoje eu ainda não vi Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. E é uma série que eu quero muito ver, eu não tenho tipo assim, esse impulso para começar a assistir. Eu conheci a série, a primeira vez que eu fiquei sabendo de Once Upon a Time foi por sorte. Né? Minha mãe que assiste muito esses canais tipo Sony, Fox, Warner que passam essas séries. Ela estava assistindo a Sony, passou Once Upon a Time, eu passei por ela e estava passando na TV e eu vi. E eu fiquei interessado por causa dos personagens, eu fiquei interessado porque a história era um conjuntão, uma mistura de coisas da Disney. Pareceu legal, mas não foi o suficiente para eu começar a assistir a série. Aí de repente me aparece a Helena, viciada já, e conseguiu, depois de muita insistência, me fazer assistir. Então esse foi meu primeiro contato. E eu gostei da série logo de cara. Logo nos primeiros episódios eu já estava louco para saber. E na época estava começando a sair a terceira temporada já. E eu assisti a série inteira em uma semana. Então é isso aí, gente. É tipo assim, quem quiser saber mais sobre a gente, assim, vai ter uma terceira pessoa que vai se juntar a gente. Ela não vai fazer todos os episódios, muito por questão de tempo e tal. Mas, tipo, ela também tá nesse grupo de pessoas que a gente conhece há muito tempo. E nós três temos o nosso perfil no site, na página do Storybrooke Wishing Well. E é isso aí, quem quiser saber mais é só ir lá, que vai estar lá no álbum do Storycast. E é isso, assim, a gente espera que vocês participem do podcast, principalmente com comentários. A gente vai postar isso no Facebook, no Twitter, no SoundCloud e no YouTube. Então, tipo assim, vocês podem comentar onde vocês quiserem. A gente quer esse feedback, principalmente porque mesmo a gente tendo alguma experiência com o podcast, é muito pequena. Então a gente quer saber se está fazendo tudo certo, se vocês estão gostando. Sugestão de temas, porque a gente está no hiato aí. E tipo, a gente não quer deixar de fazer porque a gente está no hiato. É uma série que tem muito conteúdo.
Então, a gente quer saber o que vocês querem ouvir. A gente aprecia todo o feedback, toda a opinião construtiva que aparecer. Sim, Como a gente tá nesse ato agora da série, a gente ainda quer fazer muitos episódios antes da série voltar. sim, Então toda sugestão de episódio é uma boa ideia. A gente já tem alguns planos sim, sim. para o que a gente quer fazer. A Comic Con tá aí no mês que vem. Sim, faremos um super episódio da Comic Con. E a gente espera chamar o máximo de pessoas possível para discutir o que sai na Comic Con, para trazer teoria. Mais pessoas, mais discussão, mais teoria. E a gente também tá pensando em fazer uma edição de Frozen, que deve sair, se tudo der certo, ainda essa semana. Sim, graças àqueles últimos 5 segundos de episódio do final da terceira temporada, Sim, a gente decidiu fazer um especial inteiro sobre o que pode rolar. sim, a gente vai falar de Frozen. A gente vai falar sobre o conto de fadas da Rainha da Neve. Que dizem ser a origem de Frozen, mas que não tem tanto a ver quanto a gente imagina. E, com sorte, a gente ainda vai falar um pouquinho de Nárnia. Sim, Que tem muito a ver com o conto da Rainha da Neve. E até tem um pouquinho a ver com a Elsa também. Então, a gente tem algumas coisas bem planejadas, assim. Tem a galeria de vilões, né? eu dei essa ideia, eu acho que é uma ideia legal a gente fazer uma análise da galeria de vilões de Once Upon a Time. Não é uma galeria tão pequena assim. Não, definitivamente não. São pelo menos assim. Deve chegar a 10 personagens. Sim. E além do mais, quando a série retornar, a gente vai ter episódios semanais comentando os episódios da série conforme eles forem saindo. E um episódio por semana sobre as notícias que vazam na internet ao longo dos dias. Então, vamos falar sobre o episódio de hoje, que é o primeiro episódio do podcast. A gente queria começar com... A gente vai fazer uns episódios especiais no decorrer do hiato. Eu não sei de quanto em quanto tempo esses episódios vão sair. São episódios sobre cada um dos personagens principais e a gente vai incluir o Neil nisso, porque o Neil foi personagem principal até a terceira temporada e eu acho ele um personagem extremamente importante. Então, vão ser os 9 personagens centrais da história. Vai ser um episódio por personagem. Sim, então a gente vai falar sobre Emma, Regina, o Henry, Rumple, Belle, Hook e por aí vai. por aí vai. A cada episódio a gente vai estar trazendo a nossa opinião pessoal sobre o personagem e informações sobre o ator, ao mesmo tempo análise sobre tudo que aconteceu com ele no decorrer da série. Então a gente vai quebrar o pau nos personagens que a gente não gosta, ou tipo, deusar os personagens que a gente gosta no começo, e depois a gente vai tentar trazer uma opinião um pouco mais imparcial. Eu não prometo nada sobre a Snow, no entanto. Nem eu. Tentaremos trazer uma pessoa imparcial com a Snow. Sim. Porque nenhum de nós é muito imparcial com a Snow. Nenhum de nós é muito fã da personagem ou da atriz, mas... Enfim, falaremos sobre isso. Hoje, o primeiro episódio, a gente escolheu um personagem que é muito interessante de falar, que é um personagem que tem uma base de fãs enorme, a maior de Once Upon a Time, por sinal. Provavelmente. Provavelmente a maior de Once Upon a Time. E que é um personagem que difere de opiniões. Eu gosto, a Helena não gosta, que é a Regina. E a Regina barra Rainha Má é um personagem que está aí desde o início da série. E do início ao fim ela passa por várias transformações, uma construção de roteiro interessante. Então, goste ou não goste, a gente tem muita coisa para analisar sobre ela.
Sim, sim. Vai ser um episódio grande esse. A gente não garante que os episódios vão ser do mesmo tamanho. E tem personagens que têm um desenvolvimento maior que os outros. Eu vou começar, acho que é bom a gente começar com a nossa opinião pessoal sobre o personagem, especialmente porque ela é diferente, então dá margem para uma discussão legal. Bom, eu pessoalmente eu gosto da Regina, o personagem da Rainha Má, mas ela entra pra mim naquela posição do vilão que você ama odiar. Né, eu tenho essa opinião sobre alguns dos personagens que são da galeria de vilões, por exemplo, a Regina e o Hulk. E por que eu acho a Regina um personagem tão legal? Porque ela é um personagem que tem altos e baixos muito extremos. De fato. Ela tem altos e baixos muito extremos. É uma personagem que tem, pelo menos eu penso assim, ela tem uma paixão muito forte por tudo que ela faz. Sim. Não importa se o que ela está fazendo, se aquilo que motiva ela naquele momento é bom ou é ruim, ela vai com tudo naquilo. Sim. E isso gera resultados positivos, isso gera resultados horríveis. Sim. E eu acho isso muito interessante num personagem. Sim, sim. Eu, particularmente, eu acho ela uma... Eu não diria que ela é uma personagem fraca, assim. Eu diria que ela é uma personagem que, assim... ela tem o seu papel e eu compreendo o papel dela. Não é uma... Eu não acho que a Regina é um personagem inútil da série, muito pelo contrário. Mas ela não é o tipo de personagem que eu gosto, assim. Eu entendo as pessoas gostarem dela e, tipo assim, entendo o apelo que ela tem, mas não faz não tem menor apelo pra mim. Porque ela é, principalmente, eu já vi milhares de personagens iguais a Regina na minha vida inteira. Tipo, basicamente, todas essas histórias mais completas, digamos assim, todas as histórias com mais personagens tem um personagem tipo a Regina, que é um personagem que sofreu pra caramba na mão do amor e, tipo, perdeu a própria inocência, perdeu o caminho, tá em busca disso o tempo todo e tal. E esse personagem ser emotivo, ser um personagem que, tipo assim, se deixa levar demais e tal, é uma coisa, pra mim, na minha opinião, uma coisa extremamente comum, que, tipo, qualquer coisa que a Regina já fez, eu já vi um personagem fazendo. Não é um personagem que me surpreende. Um outro tipo de personagem que eu gosto é um personagem que eu posso admirar de alguma forma, ou que eu possa, assim, falar, olha, eu queria ter esse aspecto desse personagem, ser assim igual a esse personagem e tal. E a Regina absolutamente não tem nada disso pra mim. Então, a Regina, na verdade, é um modelo do que eu não quero ser, tipo, jamais, assim. Então, eu não é um personagem que eu gosto, assim. Eu entendo o apelo, entendo porque os fãs da Regina gostam da Regina, mas eu não gosto. Eu acho que o argumento crescente sobre o porquê os fãs da Regina gostam da Regina é porque ela é uma diva. Não é argumento pra mim, desculpe. Bom, nem pra mim, mas ele existe, ele tá lá, sabe? As pessoas usam esse argumento. Eu vou ser muito honesto com você, eu meio que eu perdi o momento em que eles explicaram o conceito de diva na internet. Eu também não tenho muita noção, não. Sabe? Acho que a gente é velho pra isso, cara. Acho que o conceito de diva é contemporâneo demais pra gente. A gente tem alma de velho. Não, mas eu acho assim, um comentário, né, que muitas pessoas que não gostam do personagem da Regina usam sobre a Regina é que ela é o clichê do vilão. Eu já não concordo tanto com isso. Eu acho que existe um clichê na Regina, sim, que é o clichê do personagem que sofre por amor. Sim, sim. E que toma as decisões erradas por causa disso. Isso é uma coisa que você vê com muita frequência. Mas isso não torna ela o clichê do vilão.
Não, não. Inclusive, a Regina em si, eu nem sei se eu considero ela vilã. Assim, talvez um período da vida dela ela tenha sido, mas, tipo assim, pra mim ela, desde Storybrooke, assim, desde que a maldição foi quebrada, ela tá muito como anti-herói. A gente vai conversar mais pra frente do podcast sobre a construção do personagem, mas eu concordo nesse ponto que a Regina ela foi a vilã, mas ela deixou de ser a vilã. Então eu acho que dentro da construção dela, essa coisa do estereótipo, se existia, ele já sumiu. Sim, eu acho que assim, na questão. Ela não, pra mim, ela nunca foi o estereótipo de vilã. Ela tem motivações que são estereotipadas. Sim. Mas ela não é o estereótipo de vilão, assim. Não é o mais comum que se encontra de vilão. Esse vilão, o vilão mais comum que se encontra é a Cora. O capeta. Sim. A Regina, ela tem. Eu acho assim, ela é um tipo de vilão muito comum. Mas eu não diria que ela é clichê, porque eu considero a Regina muito mais um clichê de anti-herói do que um clichê de vilão. Faz sentido. Eu acho que ela se aplica ao clichê do anti-herói, sim. Eu acho assim, o clichê do vilão é muito mais a Cora. Acho que essa é uma das razões que eu gosto da Regina. Eu gosto do anti-herói. Eu gosto de alguns anti-heróis, eu gosto de anti-heróis que pensam. Tipo o Snape. A Regina, ela é o anti-herói completamente passional. Sabe? Eu costumo gostar de todos os tipos de personagens que se encaixam dentro do perfil de anti-herói. E eu gosto da Regina particularmente porque esse lado passional dela é muito forte. Sim, É sim. muito forte. Eu me lembro um pouco do Vegeta. Em Dragon Ball. É bem o Vegeta. Porque ele era o anti-herói passional, ele tinha o orgulho da raça dele Seus vermes inúteis. que dava pra ele a motivação pra fazer tudo que ele fazia, e ele fazia a coisa errada pelo motivo certo todas as vezes. E a Regina me lembra muito isso. A Regina, ela faz a coisa errada pelo motivo certo, a coisa certa pelo motivo errado e Tudo. tudo. A coisa errada pelo motivo certo, a coisa certa pelo motivo errado, a coisa errada pelo motivo errado, a coisa certa pelo motivo certo, tudo. Sim. E A Regina não é uma pessoa. Eu não acho que a Regina seja uma pessoa de ideais, por exemplo. Ela não tem muito. A Regina não tá muito certa ou errada, assim. Ela é muito mais assim. Eu acho que ela é muito mais um personagem. Eu diria que ela é até mesmo bipolar às vezes, assim. Ela é muito bipolar doida. descreve bem. Bipolar descreve bem. Ela tem umas emoções muito loucas, assim. E ela não. Eu acho que ela se. Tipo assim, ela não é um personagem que. Tipo assim. Não é igual, tipo, alguns personagens, tipo, o Rumple, ou sei lá, a Emma, que tem um ideal e segue o ideal. Ela desiste dos ideais dela com uma facilidade inacreditável, assim. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a Regina, desde o momento em que a gente vê ela primeiro na série, não na Floresta Encantada, mas em Storybrooke, ela tem um ideal bem definido para ela, que é o Henry. Sim, sim, mas eu falo em sentido assim, não é um ideal em termos de objetivo. É tipo de ideologia, mas em termos de sim. ideologia. Eu Não, acho tudo que bem. ela. Ela realmente é uma ideologia definida, uma ideologia definida ela não tem. Sim, sim. Ela não é um personagem com uma personalidade firme. Ela tem. Ela é muito. Assim. Ela é muito de momento, assim. Por Então, sinal é bastante instável. muito, muito. E por isso que analisar a Regina é extremamente difícil. Tipo, porque ela, assim, você fazer uma análise linear da Regina
é tipo completamente impossível. Porque ela não é um personagem linear, é um personagem que vai e volta o tempo inteiro, assim. Sim. E a outra razão pela qual eu gosto tanto da Regina, eu acabei de mencionar isso, é o Henry. A relação dela com o Henry é uma coisa que eu particularmente achei que foi muito bem construída ao longo da série. Eu gosto da relação dos dois. A forma como ela inicialmente ela tentava impor o, o amor dela ao Henry e isso eventualmente tornou ela foi amolecendo essa parte porque o Henry foi ficando mais forte. Eu acho que com o passar do tempo a construção do relacionamento da Regina com o Henry ficou mais interessante porque ela deixa de impor esse amor dela ao Henry e isso vai ficando uma coisa mais legítima, mais natural para ela. Ela realmente, uma coisa que antes ela tentava forçar o Henry, ela passa a querer ser merecedora daquilo. Uhum. E isso eu realmente acho que é um passo muito interessante para um personagem como ela, que é um personagem que é o estereótipo da personagem que sofre por amor, que perde a confiança no amor e encontrou isso de novo no filho. Sim, isso é bem interessante, né? Mas vamos passar pra frente, né? Porque pra gente não entrar na questão da análise do personagem, Sim. misturando com o nosso gosto dele. Então agora vem o momento em que a gente fala sobre a atriz. Que eu e o Rubem, a gente tem uma opinião parecida sobre a atriz. Nesse ponto a gente concorda bastante. Bem. Eu acho que não tem como muito discordar. A Lana Parrilla, a Que atriz que interpreta a Regina, a Rainha Má, a Úrsula. Sim. É uma atriz que eu não conhecia, mas eu já tinha visto ela antes. Só que eu não percebi. Eu nunca tinha visto ela atuando num papel de destaque. Quando eu comecei a assistir Once Upon a Time, eu via a Regina e eu pensava, é uma atriz que eu tenho a impressão de já ter visto, mas eu não consigo me lembrar de onde. A verdade é, eu assisti muito 24 horas. Enfim, e ela era boa em 24 horas? Eu não lembro! Eu não lembro! Eu realmente não me lembro. Por isso que pra mim foi tão interessante ver ela num papel de destaque, porque quando eu me lembrei dela em 24 horas, eu tava assim, eu não me lembro se ela atuava bem ou não. Gente, se vocês ouvirem alguém cantando no fundo, é a Laura, minha irmã. Ela é tipo... Acho que ela esqueceu que a gente tá gravando. A gente não pode nem xingar ela porque a gente tá usando o computador dela com o programa dela. Anyway, né? Quando eu vi a Lana Parrilla em Once Upon a Time, eu não sabia que eu já tinha visto a atriz antes. Eu não percebi. E logo de cara, eu achei a atuação dela muito bem feita. Foi uma personagem muito bem construída pela atriz, com uma química com os outros atores muito interessante, especialmente com a Jennifer Morrison, que faz a Emma, e o Robert Carlyle, que faz o Rumpelstiltskin em Mr. Gold. Sim. Então, assim, minha opinião sobre a Lana Parrilla, como eu disse, não difere muito. Eu não conhecia a atriz. Se vocês forem olhar no IMDb dela, ela realmente nunca fez um papel muito grande em nenhum lugar, assim.
Se eu não me engano, tem uma série que ela fez, assim, mais de 20 episódios. Ela fez, acho que um filme só. Então ela é uma atriz com pouca experiência. Provavelmente os autores de Once Upon a Time conheceram ela de Lost, que ela fez 2 episódios em Lost. E os autores de Once Upon a Time amam Lost. Eles são roteiristas de Lost. E aparentemente eles amam o que eles fizeram, porque Sim. né, metade do cast aparece em Once Upon a Time. Enfim, ela. Então eu não conhecia a atriz e eu achei a atriz muito, muito boa. Assim, ela. Eu não sei se é. Porque ela é realmente uma atriz excepcionalmente competente ou se ela, tipo, tem uma paixão brutal pela personagem dela e, tipo, consegue se identificar e aí consegue fazer o papel bem feito. Aí eu já não sei informar. Uma coisa que nós sabemos é que ela tem uma paixão enorme pela personagem da Úrsula. Que foi, tipo assim, a melhor interpretação dela na série inteira. Na minha opinião também. Inclusive, a atriz, a Lana Parrilla, chegou a admitir que a Úrsula é a vilã favorita dela da Disney. Sim, sim. Além de, recentemente, num evento, ela ter tirado foto ao lado da dubladora original da Úrsula. Isso é legal. Então, assim, eu não sei se a competência, tipo assim, se é uma atriz que faria qualquer papel, tipo, brilhantemente, ou se é uma atriz que, tipo, simplesmente ama a personagem, se identifica pra caralho com a personagem. É brilhante por isso, assim, mas não importa. Ela é uma excepcional atriz, consegue fazer o papel da Regina perfeitamente, em todas as instâncias da Regina, assim, tipo... E ela é, tipo, assim, embora eu não goste da personagem, a atriz é sensacional. Eu acho que a gente concorda que a Lana Parrilla, ela não é a melhor atriz da série. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, mas ela está no topo da lista. Sim. Junto. Na minha opinião, ela, tipo assim, ela é a segunda ou terceira, dependendo do meu humor. Depende do episódio, na verdade. Tipo assim, tem episódio que ela tá melhor, tem episódio que a Jennifer Morrison tá melhor que ela. Na minha opinião. Apesar de que eu acho que eles exigem um pouco mais da Lana Parrilla do que da Jennifer Morrison. Eu acho que... Mas eu acho que tem um episódio que a Jennifer Morrison tá melhor. Eu acho interessante porque aparentemente é exigido bastante da Lana Parrilla e ela consegue, na minha visão da coisa, o tanto que é exigido dela, as diferentes camadas do personagem, ela consegue fazer isso de forma sólida, de forma que você vê que são camadas diferentes do personagem, que são momentos diferentes daquele personagem. Uma das cenas mais fantásticas da Lana Parrilla, na minha opinião, é a cena em que ela tá com o Gold na cela, e ela é a Regina, já é a prefeita, e em Skin Deep, e eles têm essa conversa e tal, ela tenta fazer ele confessar que ele sabe quem ele é, assim, que ele lembra. E eu acho fantástico uma parte em que, tipo, o tom de voz dela muda, tipo assim, de um segundo pra outro, assim. Ela vira outra personagem dentro da cena. Isso é uma das coisas que, tipo, se o ator consegue fazer isso, tipo, pra mim ele já muda, assim, de patamar. Essa é uma cena que é interessante justamente por essa mudança na tonalidade de voz da Regina, porque é um momento que você percebe que aquele tempo todo ela tem sido a Regina contida. Sim. E quando ela tenta puxar para fora essa revelação do Mr. Gold, dizendo que ele sabe quem ele é, você vê naquele momento que ela salta de Regina para Rainha Má. Sim, e apesar desse salto ser um salto claro, evidente, tipo, brutal, ele ainda é, de certa forma, sutil, assim. Eu gosto muito dessa cena. Eu gosto muito desse episódio. Assim, uma coisa que nós dois concordamos é que as cenas de interação entre a Lana Parrilla e o Robert Carlyle, que é o Rumpelstiltskin, são algumas das melhores cenas
da série. Sim. E pra mim, Eu isso... acho que a interação dele com a Lana Parrilla, na minha opinião, assim, só perde pra interação dele com a Emily de Raven, que é a Belle, e a interação dele com a Jennifer Morrison, que eu acho melhor ainda. A Jennifer Morrison, que é a Emma. Eu acho ela assim. As cenas do Robert Carlyle com a Jennifer Morrison são sensacionais. As cenas da Jennifer Morrison com a Lana Parrilla também são muito boas. São muito, muito boas. Eu acho que pra mim tem duas cenas. Inclusive eu tava querendo muito comentar dessa cena, eu finalmente achei uma oportunidade. Tem duas cenas, são dois momentos da primeira temporada que pra mim que me pegaram mesmo. São os momentos que realmente me empolgaram. A primeira cena é da interação entre a Lana Parrilla e o Robert Carlyle, a cena da conversa entre a Regina e o Mr. Gold no quintal da casa da Regina, sim. em que os dois discutem e você vê claramente que enquanto eles conversam, eles estão jogando um jogo de xadrez mental ali naquele momento. É muito divertido. E você vê que eles estão naquilo e você não sabe quem tá ganhando ali. Eu sinto muita falta da Regina da primeira temporada. É a Regina mais inteligente, é a Regina mais esperta. Eu sinto falta dessa esperteza dela. A gente não vê ela muito recentemente mais. É verdade, isso é verdade. A gente não vê mais aquela Regina da primeira temporada que literalmente tinha um jogo mental contra vários personagens porque ela tinha que manter aquela máscara dela de Regina. Sim. E a segunda cena, que é a que eu tava esperando tanto pra falar... Já nem sei qual é. Tem uma motosserra envolvida na cena. O que você quer? Rogério Skylab ia gostar. Com certeza. Aquela cena, pra mim, ela nem tem tanta interação entre a Jennifer Morrison e a Lana Parrilla, mas é um momento que você vê estampado no rosto da Lana Parrilla uma mudança de caráter tão gigantesca. Acho que ela fica até meio sem reação, assim, sabe? Um personagem que você sabe que é mau. Você sabe que é um personagem que tá fazendo de tudo pra causar, tipo, mal-estar, pra destruir aquelas pessoas em volta. Mas ela é uma personagem muito contida, ela tem uma máscara. Nesse momento. Não, enquanto ela é Regina em Storybrooke, enquanto ninguém recupera a memória, ela tem uma máscara que fica muito bem nela. Só que aí você tem a Jennifer Morrison com a motosserra na mão. E essa máscara da Regina cai. Gente, Jennifer Morrison é a Emma. Vale lembrar, Jennifer Morrison é a Emma. Você vê a Emma com a motosserra na mão. Cortando a porcaria da árvore da Regina, que ela demorou, tipo, que ela cultivou a vida inteira dela. Exatamente. Até teve o trabalho de levar pra Storybrooke a porcaria da árvore. Lembrando, essa macieira que a Regina leva pra Storybrooke ficava plantada no jardim do castelo e ela cultivou aquela árvore a vida toda. Sim. De repente a Emma vem com a motosserra e derruba aquilo. Ela não derruba, né? Ela corta um galho. A intenção era derrubar. Mas ela, enfim. A melhor coisa pra mim nessa cena, a Emma, tipo, vira de costas pra Regina e sai andando assim, tipo assim, cara, eu te derrotei. Aí é tipo, your move, tipo, seu movimento, sua vez. Pra mim, o que eu queria falar é, tipo, a Regina, ela mantém essa máscara dela durante toda a primeira temporada. Mas nessa cena, quando a Emma aparece e corta o galho da árvore, a máscara cai, você vê a Rainha Má transbordando de raiva naquele momento. Ela fica sem reação porque visivelmente ela sente o sangue ferver. Sim. Uma das melhores cenas também falando na árvore, a árvore dela começa a morrer, ela vai até o Gold e pergunta, ele fala que a árvore dela tá morrendo, aí o Gold vira, será que não é seu fertilizante? É tipo, a cara dela é muito engraçada. Tipo... de novo, uma cena de interação entre a Regina e o Gold que deu muito certo.
Sim, ela... Eu acho, assim, as interações dela com o Gold e com a Emma são sensacionais. São, assim, de longe as melhores assim, dela. Então, é essa química que a Lana Parrilla tem com os outros atores, e isso a gente nem comentou as ações dela quando ela já é Rainha Má de novo, né? Não que ela tenha deixado de ser, mas quando todo mundo recupera a memória e ela tem alguns momentos de interação com o Dr. Art Hopper, né, o grilo falante, Sim, sim. são fantásticas. As consultas dela são muito boas. Outra interação interessante é a dela com o Jefferson. O chapeleiro. Sim. Pois é, eu acho isso legal porque independente do personagem, independente de quanto tempo de tela o personagem tem, a Lana Parrilla, ela é uma atriz que ela consegue criar um clima interessante do personagem dela com o personagem do outro ator, independente de quem seja, ela consegue fazer isso. Sim, sim. Então eu acho ela uma atriz fantástica, fazendo um papel que eu gosto muito, mas eu acho, existe um mas nesse meio do caminho, eu acho que o papel do personagem ainda está aquém da capacidade da atriz atualmente. Concordo. Pelo menos assim, a gente, como eu disse, ela fez poucos papéis. Os papéis que ela já fez parece que não tem muita importância, assim, não tem muito destaque. Ela realmente é uma atriz assim que a gente não tem noção. Pelo menos eu e o Ruben, a gente não tem a menor noção do que ela é capaz. Mas por enquanto ela demonstrou ser capaz de absolutamente tudo que mandaram ela fazer. Então eu acho que é perfeitamente plausível darem mais coisa para ela fazer. O papel dela, como eu disse, não é o papel mais simples da série, mas não é de longe o mais complexo. Então, eu acho que assim, você tem um bom ator, um ator que tá fazendo o trabalho direitinho, é legal você, tipo, puxar, tipo, mais dele mesmo, porque, principalmente em uma série em que os personagens têm muitas camadas, assim. Tipo assim, pelo menos quase 99% dos personagens têm pelo menos duas camadas. Sim. E levar realmente essa capacidade da atriz, né, levar esse potencial dela ao máximo. Não é que eu ache a Regina um personagem ruim, não, eu já falei, eu gosto muito dela. Mas eu acho que a Lana Parrilla já provou ser uma atriz capaz de mais ainda do que ela já fez. Sim. Isso que a gente tá falando é mais tempo de tela. Por exemplo, dá pra atriz a oportunidade de fazer o que ela fez com a Úrsula, por exemplo. Que, na verdade, nem exigiu muito tempo de tela. Exigiu, tipo, capacidade da atriz de pegar um personagem completamente novo e, tipo, trabalhar ele. É mais nesse sentido. Inclusive isso é muito legal, porque a gente lembra da Úrsula. A Úrsula é um personagem que teve pouco tempo de tela. Sim. A Lana Parrilla teve pouco tempo para interpretar a Úrsula e, como a gente disse antes, na nossa opinião, melhor passagem da Regina pela série foi interpretando a Úrsula. E a química dela com a Joana Garcia, que é a Ariel, nem é assim tão, não, mas assim foi tão legal assim a cena. Ela tava muito bem na cena. E nem falando mal da Joana Garcia, que eu acho ela, tipo, fantástica. Acho, assim, um dos melhores castes de Princesa da Disney que eles fizeram, assim. Eu acho que só perde, na minha opinião, pra Belle, óbvio. E qual que era a outra que eu ia falar? Acho que pra Mulan também, eu gostei muito A da Mulan, a Aurora. A Aurora não, eu acharia ela melhor do que a Aurora. Você acha? Eu não acho. Eu prefiro a Aurora. Não, eu acho assim. Tipo assim, eu não sei em termos de atriz, mas eu acho que, tipo, a Ariel ficou mais parecida e tal com a Ariel do desenho do que a Aurora ficou parecida com a Aurora do desenho.
É bom, isso eu não posso negar nem discutir, porque faz tanto tempo que eu assisti A Bela Adormecida e Pequena Sereia pela última vez que eu já não lembro tão bem assim. Mas enfim, a gente. A interação entre a Lana Parrilla e a Jona Garcia nem são tão assim a melhor tipo, interação da Lana Parrilla não, mas ela ficou fantástica como Úrsula. Independente disso, assim. De novo, a gente está batendo bastante nessa tecla, mas de novo uma coisa que a gente não sabe se isso tudo é o potencial da atriz ou se é o amor evidente que ela tem pelo personagem. Ou se é os dois, Ou né? as duas coisas, exatamente. Ou as duas coisas que gerou essa atuação fantástica que foi a Lana Parrilla como Úrsula. E como Evil Queen, e como Regina. A Lana Parrilla, assim, como eu já disse, eu não gosto da personagem, mas isso não significa que eu desprezo o trabalho da atriz, que é sensacional, assim. É, tipo, uma das melhores atrizes da série de longe, assim. E agora eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouco da atriz do ponto de vista mais analítico, né? Deixando nossa opinião de lado, falar um pouco dela, do trabalho dela. A gente já falou aqui que ela é uma atriz que fez muito papel em série, mas nada de muito impacto. Sim. A gente tem aqui um total. A gente tá olhando agora no IMDB. Então quem tiver curiosidade e tal, pode olhar também. A página dela no IMDb é bastante completa, mas quem quiser mais informações pode olhar no Rotten Tomatoes também, que é um bom site. Sim. Então, assim, os maiores papéis dela, evidentemente o maior papel dela foi o Once Upon a Time. Porque é o primeiro papel em que ela aparece como atriz recorrente. Apesar de ela ter feito na série Boomtown, ela ter feito vários episódios, ela fez 24 episódios e ganhou um prêmio de atuação. Sim, como por atriz essa série. coadjuvante, né? Sim. Ela Em ganhou. Once Upon a Time, pra vocês terem uma noção, ela fez 67 episódios. Contando com o primeiro da quarta temporada que eles estão contando aqui. Já. Sim. Então, ela fez um monte de séries, várias séries aí que ela fez assim, até no máximo uns 5 episódios, assim. E aí vem uns 4, assim, uns 4, 5 séries que ela fez, tipo, entre mais ou menos até uns 25 episódios, até uns 15 episódios, desculpa. E ela fez esses 22, 24 em Boomtown. Resta saber se os autores da série eles escolheram a Lana Parrilla pela atuação dela em Lost ou se eles conheciam outros trabalhos dela também. Eu acredito que provavelmente eles conheciam ela de Lost, aí eles pesquisaram sobre ela, provavelmente, viram mais coisa dela e escolheram, porque ela é uma atriz muito. Ela é um personagem importante da série, então imagino que eles tenham visto outros trabalhos. De fato. Eu acho bastante interessante porque durante o tempo de carreira dela, que para quem não sabe, o tempo de carreira dela, ela vem já desde 2000 ganhando força, mas só fazendo papéis pequenos, até que ela finalmente, né, deslanchou em Once Upon a Time. Sim. Para vocês terem uma ideia, nesse tempo dela, desde 2000, ela teve algumas nomeações para prêmios e, obviamente, em Once Upon a Time, do qual ela foi nomeada e venceu como vilã favorita do público, né? E venceu também como melhor atriz coadjuvante para televisão, esse prêmio de 2011.
Em 2012 ela foi indicada para esse prêmio da Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Movies, Horror Films, desculpa, USA, como melhor atriz de suporte na televisão para Once Upon a Time. É interessante porque isso foi um salto de premiação para ela, porque ela já tinha vencido um prêmio antes, também como atriz coadjuvante, só que em 2003. Sim, ela passou um bom tempo aí sem nenhum prêmio. Aí ela ganhou, tipo assim, acho que 4 prêmios como Regina. E de refém, é o que eu falei, é uma atriz que foi ganhando força, fazendo papéis pequenos, e de repente ela deslancha. Mentira, ela ganhou tipo 2 prêmios mas ela foi indicada por um monte de prêmios como Regina. Ela tem 1,64 m, tá? Ela é mais baixa do que eu. Não posso dizer o mesmo. Tá, ok. Acho que a única atriz mais baixa do que eu é a Emily. A Emily é mais baixa que você? Porra! Assim, não te zoando de baixinha, mas porra! Tipo isso. Mas ela sempre usa aquele saltão, então nem parece. Faz sentido. Eu acho que sobre a atriz já é bastante informação legal, assim. Como eu disse, quem quiser saber mais pode olhar no IMDb, no Rotten Tomatoes, né? No Rotten Tomatoes. Mas no Rotten Tomatoes tem mais informação sobre os trabalhos dela, menos informação pessoal, né? Então tem os fãs que adoram ficar olhando informação pessoal, eu não julgo ninguém porque eu sou assim. Tipo isso. Eu sou em parte, assim. Quando eu cismo, eu resolvo fazer isso. Mas, assim, é muito raro. Muito, muito raro. Acho que na minha vida aconteceu, umas 2 vezes, sei lá, 3 vezes. Nem vou falar com quem. Não vale a pena. Isso a gente pode deixar de lado. E, de novo, eu gosto sempre de estar olhando essas curiosidades e eu sempre quis saber de onde vem o sobrenome Parrilha. É espanhol, eu acho. Pois é, aqui tá falando que o... Não é espanhol, acho que ela é... porto-riquenha. Isso. Eu já tinha visto isso. Que exatamente, ela tem descendência porto-riquenha e italiana. Doido, cara. Doido. Então, de italiana novo, é legal. Eu adoraria saber de onde vem o Parrilha, mas eu continuo não fazendo ideia, porque ela é porto-riquenha e italiana. Mas eu acho que é espanhol. Parrilha é... inclusive a pronúncia tipo assim, a pronúncia castelhana, a pronúncia espanhola. Que fique bem claro, a gente pode estar pronunciando o nome dela errado durante o podcast inteiro. Não acho que eu já ouvi o nome dela demais. Mas tá. Posso. Acho que é Parrilha. Parilla. Sei lá. Depende de onde ela é. Se é um espanhol é Parrilha. Se é espanhol, sei lá, da Argentina, eu tive um professor de espanhol argentino. Não, da Argentina. É Parilla. Parilla. Não, mas eu tenho uma amiga minha que ela é uruguaia. E é Parilla também. Não, o sobrenome dela é Valadares com 2 L's, então é Valladares. Tá. Sei lá, eu não sei, porque eu tive um professor argentino. Mas ele falou que não é em toda a América Latina, não. Bom, agora que a gente já falou bastante até sobre a Alana Parrilha, a gente pode voltar ao personagem da Regina para fazer uma análise mais profunda, né? Uma análise mais imparcial, olhando todos os aspectos da personagem, que é uma personagem, gostando ou não, é uma personagem bem profunda da série. De novo, eu não diria profunda, eu diria importante. Profunda em termos, assim, ela tem um desenvolvimento aprofundado.
Mas eu não diria que ela tem uma personalidade profunda. Isso, desculpa. O que eu quis dizer é uma personagem muito aprofundada da série, então fazer uma análise dela é uma coisa muito legal. Acho que o legal de falar da Regina, principalmente, é uma coisa que a gente já falou, que o desenvolvimento dela definitivamente não é linear. Ela é uma personagem, assim... Você pode analisar a personagem por vários pontos. Como eu acredito, você pode fazer, acho que com quase todos os personagens. Acho que você não pode fazer com um personagem, tipo, o Charme, sei lá. Que não dá pra você pegar desenvolvimento por vários pontos de vista assim. De novo, voltando no personagem da Snow, a gente tenta ser imparcial, mas a Snow tem como. A Snow dá pra você ver ela como a questão do desenvolvimento dela em termos de família, em termos de amor, em termos de, sei lá, da relação dela com a Regina. Assim, dá pra analisar a Snow em vários aspectos. Mesmo não gostando dela. Mas assim, a Regina é uma que dá também. Eu acho que a gente dá pra gente fazer a análise da Regina sob dois viés. Um deles é o viés do fato de que ela está sempre buscando voltar para o que ela era, assim, voltar para a questão da inocência, para a questão do amor e etc. E ela está tentando voltar a isso. E eu acho que essa é a melhor análise para se fazer da Regina. Tem outra também que a gente pode fazer em termos de escuridão. Tipo assim, dela em termos, tipo assim, do desenvolvimento dela como um vilão entre aspas, assim, como uma pessoa que tá sendo, tipo, que tá sendo absorvida pela escuridão e tal. Então você pode analisar ela nesse aspecto também. Mas eu acho que a questão do amor é mais interessante falar. Eu acho que ambos os aspectos podem ser levados em conta dentro de uma análise da Regina. Sim, sim. Porque a partir do momento em que, no passado dela, a partir do momento em que ela começa a ser treinada pelo Rumpelstiltskin, ela aprende a lidar com essa escuridão que vai crescendo dentro dela. Só que o personagem que estava em busca da felicidade dela de volta começa a afundar mais nessa escuridão. Sim, o que eu tô falando é o seguinte, que você pode fazer a análise da Regina sobre esses dois viés. São tipo assim, ela é os dois. Então, assim, quando você vai fazer uma análise do personagem, às vezes é difícil você pegar todos os viés do personagem igual o Rumpel vai ser. Entendi. A Regina tem esses dois, eu não consigo ver um terceiro. Eu acho que o principal da Regina, você pode fazer a análise do personagem através desse crescimento da escuridão nela e depois do declínio, ou você pode fazer como esse personagem que tá sempre em busca da inocência, do amor que ela perdeu jovem. Então, eu acho que assim, os dois são importantes, os dois são assim, parte do que ela é, mas são duas análises diferentes da personagem, entende? Sim, eu entendi. São duas análises diferentes, elas não estão necessariamente separadas, porque elas são parte de quem a Regina era, de quem ela se tornou. Então, assim, a gente pode olhar esses dois pontos separadamente, mas dentro do personagem eles vão estar sempre unidos para criar a personalidade do que a Regina é desde antes da gente conhecer ela até o final da terceira temporada, que é onde a gente está agora. Então, assim, eu acho que o desenvolvimento da Regina foi muito bem trabalhado dentro da série. Tiveram vários personagens que tiveram um desenvolvimento fraco ou mal trabalhado. A Regina não é um deles. Não. A Regina é um dos personagens
mais explorados. Por razões óbvias, ela é a grande vilã da primeira temporada. E ela tá sempre conectada, de certa forma, com os vilões das temporadas seguintes. E fora que a conexão dela com Henry torna ela obrigatoriamente um personagem a ser focado. Sim. Eu vejo assim a Regina como um personagem que tem uma motivação forte no início, mas uma motivação que leva ela para um lado de quem ela é. E depois, quando chega o final da primeira temporada, não é que ela perde essa motivação, é que ela encontra uma motivação que é ainda maior e que leva ela para um outro lado do personagem. Sim. E é isso, a Regina se resume muito a isso. Ela tem uma motivação, aí ela encontra uma motivação melhor, então abandona completamente, ou pelo menos quase completamente a anterior. Ou então aí ela encontra outra, e aí abandona. E pessoalmente eu Mas não... tem uma que sempre permanece, né? Que é o Henry. O Henry. O Henry é a grande motivação da Regina durante a série. Eu acho que é a única coisa que fica estável da Regina. Sim, Do por começo sinal. ao fim. É uma coisa... Não estável no sentido de, tipo assim, a mesma coisa sempre. Mas assim, no sentido de que é um objetivo que ela sempre busca. Sim, não é uma coisa que ela jamais deixa de lado. E jamais é sobreposta, por mais que ela não deixe de lado, algumas motivações dela são sobrepostas por outras. Mas essa motivação que é o Henry jamais é sobreposto por nada. Uhum. Nada é superior a esse amor que ela tem pelo Henry, essa relação que ela criou com ele. Isso. E eu acho muito legal isso, porque a Lana Parrilla ela conseguiu fazer isso de um jeito interessante, e a Regina é um personagem que, como você falou, ela ou abandona completamente ou abandona parcialmente motivações inferiores. Sim. E às vezes eu acho que nem é por uma questão de ela ignorar a motivação que ela tinha antes. Eu acho que é uma questão de ela perceber o quanto a motivação que ela tinha antes era uma coisa inválida. Ou pequena. Como foi o que aconteceu com o Robin Hood. Quando ela conheceu o Robin Hood e os dois começaram a se relacionar, esse foi o momento em que a motivação dela, que era a vingança contra a Snow, que já era uma coisa que vinha sendo diminuída com o tempo por causa do Henry. Não só por causa do Henry também, eu acho que é uma evolução da personagem mesmo, pela própria relação que ela estabelece com a Emma também. Que é uma relação de respeito, uma relação até de família. Eu não sei bem se isso conta pro personagem da Regina. Eu acho que sim. Aquele... Acho que de certa forma para manter a paz. Eu acho que no momento em que ela aceita a Emma, é o momento em que ela passa a aceitar a Snow também. Então, assim, nesse momento, na minha opinião, a Snow é tipo uma carga necessária. Assim. Não é que eu ache que ela passa assim a gostar da Snow, mas eu acho que ela passa, tipo, lentamente ver que ela não vai poder matar a Snow. Sim. E eu acho que, assim, antes, a gente pega na segunda temporada e ela ainda não tem essa ideia. Ela quer o Henry, mas ela quer passar por cima da Emma. E mais assim, no final da segunda temporada e no começo da terceira e tal, a gente percebe que ela começa a se aliar com a Emma. Ela ainda não gosta da Snow, ela ainda tem conflitos com a Snow, ela ainda não confia em hipótese nenhuma da Snow, mas ela mantém uma relação assim pacífica com a Snow, porque ela percebe que matar a Snow vai destruir a relação dela com o Henry. Eu acho que ela só percebe isso quando
ela começa a aceitar a Emma. Ela percebe a consequência direta do que a relação dele com a Snow causaria para Emma e da Emma para o Henry, ou diretamente da Snow para o Henry. E as duas situações, né, o impacto que causaria na Emma e o impacto que causaria diretamente no Henry, são problemáticas para ela. Sim. Mas o que eu quis dizer com a relação do Robin Hood é que a partir do momento em que a Regina aceita, isso é uma coisa que demora para a Regina. Quando ela finalmente aceita que mesmo com a Snow ali, mesmo com ela tendo o bebê dela, mesmo com ela sendo feliz ao lado do Charming, a própria Regina consegue ser feliz de novo, mesmo com a causa, o que ela considera que seja a causa de toda a tristeza dela, ali do lado dela vivendo feliz, ela consegue ser feliz, a Snow para de importar. Para de ser importante. Certo? Então eu acho que esse é um momento ápice da Regina. Que é quando ela percebe que ela pode ser feliz de novo. Ela não foi um personagem que se fechou, ela foi um personagem que realmente perdeu aquilo. Sim, sim. E agora ela não tá se abrindo de volta, ela encontrou aquilo de novo. Ela perdeu e ela encontrou. Exatamente. A Regina, ela tá, na minha opinião, no mesmo barco que o Rumpel tava mais ou menos no começo da segunda temporada. Então a gente pode perceber que ela provavelmente é um personagem que ainda vai ser explorado assim muito no presente. Eu não vejo muito o que explorar dela no passado, flashbacks. Eu acho que o passado dela é uma coisa que a gente já viu bastante, Sim, que a gente tem bastante conhecimento, sim. especialmente com essa terceira temporada. O caso da Zelena, na segunda temporada a gente teve a Cora. São elementos do passado da Regina que foram muito explorados. Sim, eu acho que ela é uma personagem que não é tão densa no passado. Assim, ela tem os pontos, existem vários pontos a ser trabalhados dela, evidentemente. Mas eu não acho que existe uma densidade muito grande de coisa para falar dela no passado. Sim. E ao contrário, por exemplo, do Rumpel ou do Hulk, que são personagens de 200 anos de idade. Então, são personagens que têm muita informação. Ou do Neo. Infelizmente. Mas enfim. Não vamos entrar no Neo. Não vamos entrar nesse assunto porque eu passo raiva todas as vezes. Enfim, então eu acho que tem muito fã da Regina aí puto com o que aconteceu no final do último episódio da temporada, que o Robin reencontra a esposa dele, né? Marion, né? Lady Marian. Marion. Assim, eu não entendo o que os fãs estavam esperando. Eles estavam esperando um relacionamento fácil. Nenhum casal de Once Upon a Time, nem o Snow e Charming tiveram um relacionamento fácil. E olha que o Snow e o Charming foram, tipo assim, mamata perto dos outros. Tipo, perto de qualquer outro, assim. Qualquer relacionamento da Emma, do Rumpel e da Belle, Philip e Aurora, provavelmente. Nem vou mencionar Aurora e Mulan. Não vamos entrar nesse quesito, Então, porque é outra coisa que me mata de raiva. Então, assim, eu não sei o que os fãs da Regina esperavam. Muitos fãs da Regina ficaram furiosos com esse final. Eu acho que eles deviam ficar felizes. Putos com a Emma, e eu concordo com você, eu acho que eles deveriam ter ficado felizes. Sem esse final, o que vocês esperavam que a Regina fizesse na quarta temporada? Sem esse final, o arco da Regina estaria completo, não haveria muito mais o que explorar dela, ela provavelmente perderia peso na próxima temporada. Mas a chegada... Ou ficaria igual outros personagens exaustivamente trabalhados que enjoaram até os próprios fãs. Snow e Charming. Sim. Que até os próprios fãs da Snow e Charming não aguentam mais as cenas do Snow e do Charming porque tá repetindo há quase 2 temporadas. Mas enfim,
Não entremos no Snow e do Charlie também. Vamos Regina manter a Regina. Eu, assim, se eu fosse fã da Regina, eu teria ficado extremamente feliz. Porque, ao contrário da questão, por exemplo, do Rumpel na segunda temporada, que a Belle fica em Storybrooke e tal, e isso cria uma questão entre os dois, o Rumpel tinha muita coisa pra ser trabalhada na terceira temporada. A Regina já tava, tipo... Assim, se a gente não tivesse essa questão do conflito dela com o Robin Hood e com a Emma também, eu acho que vocês podiam ficar morrendo de medo da Regina perder. Não Essa só força, espaço, né? talvez inclusive a atriz não voltasse pra série como regular. Porque, sinceramente, o que a Regina faria? Ela não teria papel se fosse deixado da forma como os fãs pretenderam, né? Eu ficaria, assim, se eu fosse fã da Regina, eu ficaria extremamente feliz. Não por ela, evidentemente, mas por mim, assim, porque eu ia continuar acompanhando a história da Regina, acompanhando a questão dela. Particularmente, eu gosto da Regina e eu fico feliz que ela e a Emma, eu não vou dizer que elas voltaram a ser inimigas, mas eu fico feliz que esse conflito entre as duas tenha voltado, porque ao longo de toda a série é demonstrado uma dualidade das duas, quer dizer, elas são duas personagens, são as duas mães do Henry, são duas personagens opostas, é a vilã e a heroína da história. E também a Emma é aquela personagem extremamente prática e a Regina é aquela personagem extremamente emotiva. Então, elas são opostas nesse Eu quesito diria, também. apesar de a Emma ser uma personagem que tem muito do passional, ela é muito mais prática do que a Regina, que é uma personagem muito passional e que, como a gente já falou antes, ela tem ciclos, ela vai e volta. Sim. Nas questões dela. A Emma, por outro lado, é uma pessoa extremamente direta. Sim. Então, assim, elas são pessoas... pessoalmente, assim, eu acho que não vai haver um conflito a nível delas se tornarem inimigas. Eu acho que isso a Regina já superou. Ela já sabe, e a gente já viu que ela já sabe, que ela brigar com a Emma vai levar ela a merda, atrás de merda com o Henry. E eu acredito que ela já superou isso. Ela vai ter um conflito com a Emma, mas não vai ser um conflito como que ela teve com a Snow, como que ela teve com a Emma na primeira temporada. Elas não vão se tornar inimigas, vai haver animosidade entre elas. Sim, eu acho vai haver um conflito. Vai ter esse conflito e eu acho extremamente interessante isso acontecer agora, porque no início da série, quando elas eram realmente inimigas, a gente tinha duas coisas muito bem representadas ali. A gente tinha a luz, a salvação, a esperança, que era a Emma, e a gente tinha a vilã, que é o mal, que é a escuridão, que é a Regina. E no final dessa terceira temporada, a Regina já provou que ela é capaz de ser a magia da luz também. Sim, É assim que ela enfrenta a Zelena. Então, ela já tem isso dentro dela. Sim. Ela já recuperou isso. Então, o que a gente vai ter na quarta temporada não é mais uma luz contra a sombra. São duas luzes diferentes. Elas são opostas, elas são conflitantes, mas elas não tentam se destruir. Sim. Eu acho que é uma questão muito mais assim... Elas vão ter os conflitos delas, elas vão ter uma questão... Inclusive a Jennifer Morrison deu uma entrevista muito interessante em que ela falou do relacionamento dela com o Hulk. Nesse momento ela não tem nenhuma informação da quarta temporada, mas ela imagina que a Emma vai estar se sentindo extremamente culpada em começar um relacionamento com o Hulk no momento em que ela destrói o relacionamento da Regina, assim. E, sinceramente, destruir o relacionamento da Regina, eu acho que ela não destruiu.
Como eu disse, a Jennifer Morrison não tem informações dela. Quem quiser ver a entrevista dela, tá por aí, tá solta na internet por aí. Eu não lembro onde eu vi, mas enfim, é uma Não, entrevista em vídeo. inclusive eu acho isso muito legal que a personagem da Jennifer Morrison, que a Emma sinta esse conflito. Eu acho isso muito legal porque todo mundo alertou a Emma das consequências de afetar o passado. Sim. E ela foi e fez, acreditando que ela estava fazendo bem. E eu nem posso discutir com isso, ela salvou a vida da esposa do Robin Hood. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a relação da Regina com o Robin Hood não acabou. Essa mulher que apareceu é uma esposa morta do Robin Hood há décadas. Porque assim, eles ficaram sob a maldição, então décadas. Então, eu acho que o Robin Hood, ele teve esse momento difícil de superar a morte da esposa dele, então ele já superou. E eu acho que isso vai causar um choque nele, mas eu não acho que isso vai fazer ele descartar a Regina. Ele, tipo, eu acho que é uma esse tipo de situação, cara. eu acho que é uma situação muito profunda que a gente tem aí, muito complicada, porque não é só a questão do Robin Hood. Sim, o que eu Tem a quero questão, dizer não, é... o que eu tô falando é que além do Robin Hood, você tem o filho do Robin Hood. Sim. Mas eu acho que a questão do Robin Hood, da relação do Robin Hood com a Regina, eu acho que o final da terceira temporada propõe que a gente pense é que não tá tudo certo, não tá tudo... O final feliz da Regina não tá garantido, mas também não foi destruído. Não foi. É uma questão que eles deixaram pra ser trabalhada e provavelmente vai ser trabalhada nos próximos 20 e tantos episódios, que é a quarta temporada. Por outro lado, isso causou um impacto na Regina extremamente profundo. A gente vê isso. Não é que ela, a partir do momento que a esposa do Robin Hood apareceu, ela passou a desacreditar no amor de novo. Ela passou a desacreditar no final feliz dela de novo. Não, isso não aconteceu. Mas ela realmente acredita que isso possa destruir qualquer chance que ela tenha de um final feliz outra vez. E ela tá culpando isso, obviamente, na Emma, tá botando a culpa na Emma, porque foi quem trouxe a esposa do Robin Hood. Isso vai gerar o conflito, mas eu não acredito que a Regina tenha desistido do Robin Hood por causa disso. Honestamente, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Porque a Regina, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa assim, de emoções, eu acho que assim, ela pra desistir do Robin Hood, eu não acho que leva muito não. Porque eu acho assim, quando a pessoa leva um tapa na cara, ela meio que fica resistente. Eu acho que a Regina é um pouco resistente ao amor, sim. Assim, e ela, tipo, demorou pra caramba pra, tipo, se abrir pro Robin Hood e tal. Então, eu consigo visualizar ela desistindo. Mas, por outro lado, ela é uma personagem que luta pra caramba pelo que ela quer. Então, a gente nunca sabe. Então, depende muito, eu acho, do viés da personagem. Mas o que eu acho, particularmente, é que o Robin Hood não vai desistir da Regina. Eu acho que ele vai entrar em um conflito e eu acho que vai rolar um triângulo amoroso aí. Eu concordo. O que vai ser bem legal pro desenvolvimento do personagem da Regina, porque... Ao contrário do que foi pro Daima. Ao contrário do que foi pro Daima. Eu acho que vai ser bem legal pro personagem da Regina, porque o personagem da Regina nunca esteve envolvido nesse tipo de situação. A gente não sabe como é que ela vai lidar com isso. Sim, por um lado é um cara casado e tal, que ela gosta dele e quer ficar com ele e tal. Por outro, assim, tipo, a esposa dele, tipo, morta, assim. Então, assim, eu acho que ela não sabe. Aquele final, eu acho que ela meio que não tá sabendo o que sentir. Ela não sabe como reagir, ela não tem experiência com isso.
Eu acho que a quarta temporada vai ser muito sobre isso. Sobre a gente vai ver esse conflito do Robin Hood ligado ao conflito dela com a Emma, que é extremamente interessante também por influenciar a relação dela com o Henry. Então eu acho que vai ser uma temporada interessante para quem gosta da Regina. Além disso, teremos Elsa. Não sabemos se a Elsa vai ter alguma relação com a Regina. A princípio ela parece que não tem. Mas também nunca se sabe. A gente não sabe o que passa na cabeça dos autores. Pode ser que muita coisa aconteça aí e a família acaba expandindo mais, né? Se você for analisar do ponto de vista de conexões familiares, é a coisa mais complicada que eu já vi. Mas eu acho que é isso, assim. Tem mais alguma coisa que você quer falar da Regina? Não, eu acho que a gente foi bastante conciso na discussão. Eu acho que a gente falou bem, assim, a gente analisou o personagem dentro da trajetória dele, dentro do que ele é e do que ele pode ser. E do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Sim. Então eu acho que também é interessante dizer que ao longo da trajetória da Regina, ela teve os altos e baixos dela, os extremos dela, né? Mas essa trajetória tá levando ela para uma certa linearidade do personagem, que eu acho que isso vai trazer uma certa linearidade pro personagem, e eu acho isso muito interessante na trajetória dela. Ela tem esses extremos de altos e baixos por causa do tanto que ela é influenciada pelo passional, mas à medida que ela vai evoluindo esse lado dela, isso vai tornando ela uma pessoa mais linear. Ela vai deixando de ter aquelas recaídas que ela tinha na segunda temporada, que ela teve na terceira temporada. Sim. Eu acho que, assim, é o que eu disse, se eu fosse fã da Regina, eu estaria extremamente feliz com os atores juntos com a Natália. Assim, e é isso, assim, como eu disse, eu não sou fã da Regina, e eu acho até por eu não ser fã da Regina, eu ter mais facilidade de ver esse tipo de coisa, tipo assim, a potencialidade do personagem, pelo menos, porque quando você é fã de um personagem, às vezes você fica muito puto porque ele tá triste e tal. Eu não tenho nem um pouco disso, eu não tô nem um pouco sentindo mal pela Regina. Também não me sentiria mal se ela saísse da série. Mas eu tenho a impressão de que tipo, se eu fosse fã da Regina, eu estaria bastante feliz. Eu gosto de ver tipo, o personagem que eu gosto tipo, tendo um enredo legal, sendo trabalhado. E mesmo que ele esteja sofrendo, assim. Não gosto de ver personagens que eu gosto sofrendo, mas me dá a perspectiva, tipo assim, ainda tem coisas pra ser trabalhada. Desde que ele não morra, tá bom pra mim. Você tinha que falar isso, né? E isso é maldade. Isso é Foi maldade. Foi mal, não pensei. É que dá raiva, dá mesmo. Você não é o único, Rubens, você não é o único. Eu também tenho raiva disso. Bom, eu acho que a gente falou tudo que tinha para falar sobre a Regina. Né? Eu acho que a gente fez um apanhado bem bom. Então eu acho que é isso aí. Né? Sim, sim. A gente já deu também as nossas previsões pro que pode acontecer com ela na quarta temporada. Eu acho que vai ter gente que vai concordar com a gente, discordar da gente. Eu acho que vai ter gente que... Cada um tem suas teorias, né? Eu, particularmente, eu tenho lido pouca teoria, porque eu tenho tido pouco tempo pra ler teoria. Então, assim, eu acho que eu ainda não li nenhuma teoria que envolva a Regina, porque, como eu disse, não é uma personagem que eu gosto, então eu não foco em, tipo, ficar olhando coisas da Regina.
Mas, assim, eu imagino que tenha teorias diversas. E a gente não pode abordar todas, porque a gente não conhece todas. Eu acho assim, pro pessoal que tá ouvindo, vocês podem deixar suas teorias sobre o personagem, especialmente porque esse podcast foi só sobre ela, só sobre a Regina, então seria legal escutar as teorias do pessoal, o que, que eles acham que pode acontecer com ela na quarta temporada. E tragam teorias também dos outros personagens, que aí às vezes a gente aborda. Como a gente vai fazer os especiais focados nos personagens nos próximos episódios, é legal ter essas teorias em mãos para a gente poder trabalhar isso. E também, futuramente, a gente fazer um podcast inteiro só sobre teorias. Sim, e eu não sei se a gente falou no início do vídeo, eu não tô lembrando, mas a gente pretende chamar mais pessoas para fazer o podcast, tanto pessoas que a gente conhece, quanto pessoas que têm interesse em participar, assim, de modo assim, especial, assim, se você tipo, é uma pessoa que adora teorias e quer participar porque gosta de teorias e tipo, vê muitas teorias e tipo assim, quer compartilhar as suas. Às vezes se a gente fizer um podcast de teorias, a gente vai chamar pessoas pra discutir essas teorias com a gente, porque só nós dois. Por mais que eu e o Rubem a gente tenha opiniões diferentes, como vocês devem ter visto aqui, ainda são só duas pessoas e duas pessoas não englobam todas as opiniões. Exatamente. E haverá talvez uma terceira, mas mesmo assim, é uma pessoa, tipo assim, que eu acho que ela tem. Eu nunca vi ela discordando de mim, então assim, ela tem uma opinião muito parecida com a minha. Inclusive vai ser legal chamar ela para fazer parte desse podcast, porque eu gostaria de ver a opinião sincera, né, sobre os temas que a gente vai abordar. De novo, eu acho extremamente legal se o pessoal da comunidade que está ouvindo o podcast quiser participar, tem o Skype em mãos, porque a gente pode chamar o pessoal, a gente quer sempre aumentar o número de opiniões, aumentar o número de pessoas discutindo. Sim, sim. O objetivo do podcast é trazer para a comunidade brasileira de Once Upon a Time essas análises, essas discussões, essas opiniões. Então, é bem interessante que a gente sempre tenha em mente que mais pessoas vão querer dar as opiniões delas com a gente, conversando. E se você quiser, tipo assim, você não quer participar do podcast e tal, mas quer mandar um comentário em áudio, pode mandar também. A gente ainda não tem um e-mail, a gente ainda não tem um Twitter, a gente ainda não tem um blog, mas a gente vai ter tudo isso. Em breve, muito em breve teremos, porque a gente quer abrir bastante espaço. Logo, logo a gente vai estar abrindo a mídia social do Storycast. Sim. Facebook, Twitter, YouTube, para o pessoal poder participar de todas as formas possíveis. Sim. Então vocês, assim, hoje a gente não vai abrir a questão do comentário em áudio, porque o nosso e-mail ainda não está pronto. Assim, a gente ainda não está tão organizado assim, a gente não se organizou tão bem, mas eu acredito que já nos próximos, quem sabe, dê para vocês mandarem até o comentário em áudio. E é isso, assim, podem mandar do jeito que vocês quiserem, pode mandar em escrito também, a gente lê. Ainda é assim o nosso primeiro episódio, é o primeiro podcast da série do Storycast, então é muito legal para quem ouviu isso até o final, quem teve paciência de escutar o podcast até o final. Eu agradeço muito, a gente fica muito feliz. Sim, muito obrigada. E a gente vai estar trazendo novos episódios, como a gente falou, ainda essa semana a gente deve fazer um apanhado de Frozen. Sim, se der certo também, talvez a gente ainda traga outro personagem, talvez a Emma. Provavelmente a Emma, que é a protagonista, e vai dar muito o que falar também. A Emma é um personagem que vai ser ótimo de discutir.
Então já fiquem avisados, quem quiser participar, mandando comentários, mandando teorias. A gente não tem ainda toda a rede social do podcast pronta, mas a gente já tem a página do Facebook, Sim, sim. que é o Storybrooke Wishing Well. Sim. Vocês já podem entrar lá, tem o perfil nosso na página, vocês podem... Para quem quiser procurar o perfil, ele tá fácil. Vocês vão até... É uma página de Facebook. Storybrooke Wishing Well é uma localização de Storybrooke, é o poço de desejo de Storybrooke, para quem não entende inglês. E tiver assim, se tiver dificuldade com o nome, basta colocar no Google Translate Poço de Desejos. Aí vai aparecer Storybrooke, aliás, vai aparecer Wishing Well, que é o termo. E então Storybrooke Wishing Well, aí vocês vão no álbum, nos álbuns de fotos, e vai ter um álbum chamado Storycast. Aí vai ter tudo o que tiver do Storycast até o momento. No momento a gente só tem o nosso perfil lá. E assim, quando vocês forem acessar, vai ter também esse áudio. Provavelmente vai ter o link para esse áudio. E é isso aí, gente. É isso aí, a gente agradece novamente quem teve a paciência, o saco e a boa vontade de ficar até o final desse podcast. De novo, eu sou o Ruben. Eu sou a Helena. E a gente está aqui no Storycast apresentando teorias, análises, eventualmente especiais, reviews, futuramente notícias. Também. Então, valeu, obrigado. Até mais. Obrigada.